Fala pessoal, beleza? Professor Daniel. Vamos fazer uma aula de introdução à física. Essa aula eu sempre costumo fazer para todos os anos, primeiro, segundo e terceiro ano, certo? Vamos tentar entender, certo? A finalidade de estudar física, o que é a física. Então, o que é a física? Você tem várias definições. Por exemplo, é a ciência que tenta entender e explicar os fenômenos naturais de origem não biológica. Essa é uma definição possível. Mas seja qual for a definição que vamos utilizar e que você pode obter em outros meios, nós estudamos física, nós fazemos ciência basicamente para, com o entendimento de tais fenômenos estudados, tirar proveito deles, certo? Para melhorar nossas condições de existência. Né? É uma outra definição que eu mais gosto, né? Não sei se foi eu que formulei ou peguei de algum lugar, mas eu gosto bastante e vamos entender porque eu gosto dela no decorrer do vídeo. Então, a física é a tentativa da raça humana de entender e explicar o mundo a partir de coisas que estão no mundo. Vou repetir: a física é a tentativa da raça humana de entender e explicar o mundo a partir de coisas que estão no mundo. Por que eu estou dizendo isso? Como veremos, nós temos a metafísica. A metafísica recorre a coisas, digamos assim, entidades que não estão nesse mundo material, que é o mundo em que vivemos, certo? A física ela é altamente experimental. Se ela diz coisas a partir do mundo em que vivemos, nós vivemos experimentando o mundo, então a física também deve ser algo experimental. Você pode fazer um experimento e experimentar a determinada. Quando eu digo física, são seus conjuntos de teorias, certo? Seja a mecânica, como veremos, seja a termodinâmica, como veremos. Então, todo esse conjunto de teoria que forma um ramo do conhecimento que nós chamamos de física, eles devem ser passíveis de experimentos, certo? Então, a partir de observações e reflexões, o homem cria uma representação do fenômeno em estudo. Essa representação nós chamamos de modelo físico. Vamos entender, então, o que é um modelo físico mais para frente. Então, por exemplo, nós queremos tirar proveito de determinada coisa, então nós vamos lá e estudamos essa coisa. Por exemplo, entender as estações do ano é fundamental para a agricultura, por exemplo, tornou-se fundamental quando quando a raça humana passou a ser sedentária. Né? Então o homem tentou entender e criar modelos para explicar as estações do ano, para explicar o dia e a noite, por que tem um dia e a noite. Então, para responder essas questões, né, são feitas observações e reflexões e discussões. Né? Você tem as revistas científicas, os encontros científicos, desde sempre. Você tem a Royal Society, né, inglesa, né, desde que Newton estava aí, de 1600 e vai bolinha, por exemplo. Então, porque você pode ter uma grande ideia e também ser apenas uma loucura de sua cabeça, né? Então, você tem que compartilhar, né, as suas ideias, o que você entende, para que as pessoas digam, pô, é factível. Senão a pessoa diz assim, pô, você tá viajando aí, o cara, você viajou, né? Mas vamos lá. Então, podemos dizer que as etapas envolvidas para entender o fenômeno, elas seguem o que chamamos de método científico. Então, você não vai analisar a coisa, você não vai analisar o fenômeno de qualquer forma e vai dizer é assim, acabou. Você olha e diz assim, olha o fenômeno, a coisa, né, o objeto de estudos e você vai elaborar hipóteses, né, fazer uma teoria para explicar, né, aqueles atributos, digamos. Depois que você explicou, você tenta testar se suas hipóteses realmente estão boas e consequências. Aí você tem uma série de coisas para fazer para ver se suas hipóteses e sua teoria está boa. E depois, né, ou uma etapa que você faz também para analisar se está boa é analisar os dados, os desdobramentos, entendeu? Por exemplo, como veremos, a Terra plana. Beleza, a Terra é plana, mas vamos levar isso. A hipótese a Terra é plana. Vamos testar a hipótese. Bota um navio aí e bota para girar em torno da Terra. Se ele cair em algum ponto, não volta mais, a Terra é plana.
né? Se ele voltar, a única forma da Terra, a única formato que a Terra pode ter é esférico, né? É o único, né? A única forma geométrica na qual isso é possível. E como veremos, a única forma na qual você não teria uma sensação de mudança abrupta no campo gravitacional seria uma forma mais esférica, né? Qualquer outra forma que tivesse uma ponta, fosse pontuda, você teria anomalias muito grandes na questão da gravidade. Isso não é observado em ponto nenhum da Terra, né? Mas veremos isso mais para frente. Então, a hipótese, a teoria, para explicar o dia e a noite é: todos os objetos giram em torno da Terra. Quando o Sol está do lado da Terra, de um lado da Terra é dia desse lado e do outro é noite. É razoável. Pega uma laranja, coloca uma lanterna na frente da laranja, onde a lanterna estiver iluminando é dia, atrás da laranja tem sombra, é noite, certo? Então, o primeiro modelo, digamos assim, de universo que conhecemos é um modelo chamado de modelo geocêntrico. Geo da Terra, né? Referência à Terra aqui. A Terra é o centro de tudo. Nessa representação aqui, galera, tá todo o universo até então conhecido há mais ou menos 110, 120 anos atrás, né? Lá em 1600, 700, isso aqui era todo o universo conhecido. Era a Terra no centro do universo até determinado ponto, até quando o modelo geocêntrico foi aceito. O Sol e tudo girava em torno da Terra. E aqui nós temos as esferas das estrelas, certo? Aqui será tema de pesquisa e trabalho da gente aí, mais futuramente, para adentrar melhor nesse campo de conhecimento. Então você está aí o modelo geocêntrico, né? O Sol gira em torno da Terra, tudo gira em torno da Terra. Mas esse modelo mostrou muitas falhas e ele era impregnado, por exemplo, de ideias metafísicas, ideias religiosas, né? A ideia de estarmos no centro do universo é uma ideia que está de acordo com a religião, por exemplo. Entretanto, nós sabemos hoje que o modelo não é o modelo geocêntrico, a Terra não gira, o Sol não gira em torno da Terra, ao contrário, a Terra gira em torno do Sol. Isso teve consequências filosóficas, religiosas, isso deu morte, deu pepino pra caramba, né? E até que o modelo heliocêntrico ele superou o geocêntrico, né? Porque ele mostrou-se mais simples primeiramente, explicava melhor uma série de observações dos corpos celestes e hoje, né, a partir de sondas espaciais e tudo mais, as fotos, né, decretam realmente que o modelo heliocêntrico ele é o correto, ele é o melhor, não só o melhor, ele é o correto. Então, esse é o modelo heliocêntrico, o Sol está no centro e tudo gira em torno do Sol, certo? Aqui, por exemplo, como eu falei, era todo o universo conhecido, você tem as estrelas fixas, Saturno, os planetas que nós já conhecemos. Entretanto, lá a partir do telescópio Hubble, a partir das descobertas do cientista chamado Hubble e tudo mais, você começa a observar que existem outros corpos, né? Você tem outras estruturas no espaço, você tem aqui nós sabemos hoje que é um sistema solar dentro de uma galáxia, galáxia você tem outras estruturas supernovas, buracos negros, você tem uma série de outras coisas, né? São temas mais cabeludos mais para frente. Bom, então como eu falei, esses modelos eles coexistem e os cientistas, as pessoas, a sociedade briga literalmente para ver qual que está correto, porque isso impacta na nossa visão do mundo, impacta na nossa visão de sociedade, impacta na nossa filosofia. Então, por exemplo, uma Terra parada no centro do universo, ela é cômoda, porque nós gostamos de estar paradinhos no nosso lugar, como a religião já dizia, é um lugar feito por Deus para nós, tudo mais, série de coisas. E aí quando você pega a Terra e mete ela girando em torno de um astro, né? Que não tem nenhuma relação bíblica, nenhuma relação religiosa. Nós estamos agora à deriva, né? Então você tem outra sensação. Agora você estava parado, ancorado, num lugar seguro. Agora você está à deriva, né? No universo, vagando, girando. Opa, que loucura. Isso tem consequências filosóficas profundas na forma do homem viver, né? Então, essa é a briga. Por exemplo, aqui você tem Thor, o deus dos raios na mitologia nórdica. Então vocês não conhecem esse cara que também é Thor, lutando contra a serpente marinha, que agora eu esqueci o nome. Esse cara ruivo aqui pode não parecer, mas também é Thor. Esse cara loiro aqui de olhos azuis
é o Thor que vende shampoo, não é? Mas ambos, na mitologia grega, na mitologia nórdica, desculpe, eles controlam o que? O trovão. Então, se você perguntasse a um homem de mitologia, um homem nórdico antigo, por que o trovão acontece, o que são esses trovões, ele vai dizer é a vontade de Thor. Entretanto, ninguém topa com Thor aí. Né? O Thor faz parte da mitologia, faz parte de uma metafísica. Né? Você tem agora Zeus. Zeus é o deus do trovão também, só que para a mitologia grega. Então, o deus do trovão também. Se perguntasse agora um grego, e botasse um grego e um nórdico para falar do trovão, um diria que era Zeus, outro diria que era Thor, e o pau quebraria, né? O pau quebraria. Mas o papel da ciência não é atribuir à metafísica as explicações para essas coisas, porque essas coisas estão aqui nesse mundo, e é nesse mundo que nós vivemos. Nós queremos entender e explicar essas coisas e tirar sempre que possível um proveito para viver o quê? Para vivermos melhor nesse mundo. Então, já conhecíamos uma propriedade da matéria chamada carga elétrica. Já sabíamos que a carga elétrica pode ser negativa e positiva. Então, as nuvens nós dizemos que elas se carregam negativamente. A Terra aqui, né, o Sol se carrega positivamente. E quando a diferença de potencial aqui, como no caso da tomada, entre um buraquinho e outro tem uma diferença de potencial de 110 volts. Nesse caso aqui, entre o solo e a nuvem, são centenas de milhares de volts. Quando essa diferença de potencial é muito grande, o ar, que é isolante, não consegue mais separar as cargas e você tem a descarga elétrica, ou seja, as cargas fluem uma em direção à outra, né? Negativa aqui flui em direção à positiva e você tem a descarga elétrica, nada mais é que uma corrente que percorre o ar, assim como a corrente elétrica percorre o fio condutor em sua casa. Então, as cargas elétricas estão nesse mundo, né? O raio está nesse mundo e nós podemos fazer diversos experimentos para provar isso e reproduzir isso. Então, nós tiramos das costas de Thor e de Zeus a responsabilidade de criar os trovões. Né? Hoje nós conseguimos criar nossas próprias descargas elétricas e relâmpagos, na verdade. Né? O trovão é o som. Então aqui você tem Benjamin Franklin, né, seu famoso experimento de condução da corrente elétrica com a pipa. E a partir do momento que dominamos e conhecemos a corrente elétrica, as cargas elétricas, nós podemos criar, por exemplo, para-raios e toda a parafernália de tecnologia que nós temos hoje à base da corrente elétrica, certo? Que funciona à base de corrente elétrica. Bom, como eu falei, então você tem aqui nesse quadro a mitologia e a religião. Essa seta indica que a mitologia conversa com a religião, dialoga, tem pontos, né, similares à religião. Igual forma, a religião e a mitologia, né, são faces da mesma moeda, né? O que acontece? Entretanto, a ciência não dialoga com a religião, a ciência não dialoga com a mitologia. A ciência ela dialoga porque religião e mitologia estão no plano da metafísica, um plano que não está aqui. Quem topa com Zeus, quem topa com Thor, por aí. Quem topa com Jesus, quem topa com Deus por aí. Né? Você não pode experimentar Deus, você não pode experimentar Jesus. Né? A menos, né, como os religiosos dizem, que ele andou por aí, né? 2000 anos atrás, tudo mais. Mas agora você vai experimentar? Não experimenta. Então, a gente não dialoga com a mitologia, não dialoga com a religião. Isso aqui é coisa de cada indivíduo, é uma coisa individual de cada indivíduo, ele tem a liberdade para escolher. Mas a ciência não pode sofrer interferência da religião. Como eu falei, o modelo geocêntrico era um modelo fortemente embasado em ideias religiosas e mostrou-se falho, entendeu? Então a ciência busca sempre a melhor forma de explicar o mundo em que vivemos, certo? Então a ciência tem que estar embasada em fatos, em dados materiais, beleza? Bom, a contribuição da ciência no nosso cotidiano é inegável, né? Você tem os remédios aqui que deixou, né, fizeram com que nós pudéssemos viver mais, né? Você tem, por exemplo, aqui você tem a biologia, a química, a física, de certa forma. Aqui você tem a biologia, o enxerto de plantas, né? Tornando as plantas mais fortes a pragas, mais resistentes a pragas e outras coisas, né? Aumentando a produção de alimentos, por exemplo. A população aumentou, a produção de alimentos também tem que aumentar, senão a galera morre de fome, né?
Você tem, por exemplo, aqui, imagine você plantar isso aqui tudo, esse campo tudo de soja, usando ferramentas antigas, né, tração animal, né, seria praticamente impossível. Então a física, a ciência, ela faz essas máquinas que plantam e colhem de forma mais rápida e produzem mais alimentos. Imagine, por exemplo, você sair de Salvador para Feira de Santana, nessa carroça aqui, imagine quanto tempo duraria. Hoje você faz 1 hora e meia e ainda reclama, né? Então a ciência evoluiu, tá vendo? Produziu cada vez mais coisas para facilitar nossa vida material, que é a vida na qual vivemos, né? Nesse mundo material. E aqui, por final, nós temos o que? Nós temos um quadro né, dos ramos de estudo da física, eletricidade, mecânica. Aí você tem calorimetria, ondulatória, óptica, física moderna, uma série de pontos a serem estudados, certo? Bom, ficamos por aqui. Vamos discutir um pouco mais sobre alguns pontos que vimos aqui no vídeo, certo? Aguardo vocês então para a próxima aula. Forte abraço, até mais, tchau, tchau.